Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. O Senhor é bom, digno e fiel em todo o tempo, né, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí, na mesma fé, na mesma concordância. Glória a Deus, aleluia, juntinho. Entre nesse canal. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Envie esta palavra a outras pessoas. Seja um canal de bênção, seja abençoado aí. Eu estou em oração pela sua vida. Entre deixando o seu like com muita alegria no coração. Já apresentei suas orações, suas petições. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está aqui no controle, acredito que sim, Pai, Filho e Espírito Santo, está no controle desta obra, colocando as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. Já me preparei aqui para trazer a palavra em nome do Senhor Jesus espiritualmente. Deus é fiel, Ele é soberano. Eu acredito que Deus está no controle desta obra, porque Ele me levantou, abriu o canal, falou para mim colocar uma cadeira para Ele sentar aqui. Então, eu estou muito feliz, porque estou fazendo a vontade de Deus, na direção dEle, e Ele controlando a serva aqui em nome do Senhor Jesus, na direção, para fazer a obra dEle, direcionada por Ele em nome do Senhor Jesus. Você crê, você acredita, então tome posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Permaneça conosco e fica conosco em nome de Jesus, amém? Vamos aí orar o Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus? Presta atenção, deixe ninguém tirar seu foco, convide as pessoas aí que estão com você para assistir a palavra, ouvir a palavra com diligência, com temor, com amor, quietinho, caladinho, deixa para falar só depois que terminar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, porque senão Deus traz a palavra para conosco e às vezes nós estamos ali distraídos e tira o nosso foco da palavra, e a palavra tem que ser ouvida com diligência, com atenção, em nome do Senhor Jesus, porque Deus, quando manda a palavra, Ele vai falar conosco em nome de Jesus, amém? E nós vamos hoje para Malaquias, capítulo 3, versículo 18, e o refrão da palavra fala assim, o refrão que vai falar na palavra: diferentes para fazer a diferença. Diferente para fazer a diferença. Vamos ouvir aí o que o Senhor tem para conosco nesta palavra em nome do Senhor Jesus. E nós vamos para Malaquias capítulo 3, versículo 18. Oh, glória, aleluia, santo é o Senhor. 18. O versículo 18 vai falar assim: e então verei outras vezes, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Forte, hein? Vamos ouvir com diligência em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos aprender que nos fomos chamados para fazer a diferença no meio de uma geração corrupta e perversa, pois é o próprio Senhor quem estabelece a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não lhe serve. É Deus quem faz essa diferença, não é nós. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Na antiga aliança, o Senhor escolheu o povo de Israel para ser diferente de todos os demais povos da terra. Em Êxodo capítulo 19, versículo 4 até o 6, na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja, a qual é constituída de pessoas de todos os povos, raças, línguas,
nações que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, para elas fazerem a diferença como luz do mundo e sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13 até o 16. Glória a Deus, aleluia, forte, hein, meus irmãos? A palavra. Olha, quem faz a diferença é Jesus, é Deus, não somos nós, amém? Em Êxodo capítulo 8, versículo 23, o próprio Senhor deixou claro. O próprio Senhor deixou claro. Para o faraó que os israelitas, o seu povo era diferente do povo egípcio. Pagões, dizendo: e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Olha, o Senhor que colocou separação entre o povo dele e o povo pagão, o povo de Faraó. O Senhor colocou separação entre o povo dele e o povo de Faraó. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Na nova aliança, a igreja do Senhor é reconhecida nas escrituras como o Israel de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Está escrito. Em Tito capítulo 2, versículo 14. Paulo afirma que a igreja do Senhor é formada por um povo exclusivamente de Deus. Um povo seu especial, zeloso de boas obras. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença, para sermos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inscrusíveis, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Aleluia! Filipenses capítulo 2, versículo 15. Glória a Deus! Olha, fomos separados para fazer a diferença. Glória a Deus, aleluia! Santo é o Senhor, forte. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, é dito que somos gerações eleitas, os sacerdotes real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vós chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós chamamos para ser diferente e falar dele, de Jesus. Glória a Deus, é o que a serva está falando aqui. Falar de Jesus. Você viu minha pregação? A minha pregação é só falar das maravilhas feitas de Jesus, que Deus fez, que Deus vai fazer, que Deus faz, que Ele ainda faz, que Ele é vivo, que Ele é soberano. Meus irmãos, entendeu? A pregação da serva é só para falar das maravilhas de Deus e do que nós temos que seguir, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Enoque fez a diferença em sua geração, porque andava com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22 e versículo 24. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus
e será arrebatada ao encontro do Senhor. Josué fazia a diferença em qualquer ambiente em que vivesse, porque era um homem sábio e ajuizado, que tinha o Espírito de Deus, e o Senhor era com ele. E o Senhor era com eles. Gênesis capítulo 39, versículo 1 até o 23. Samuel fez a diferença em sua geração, porque era um homem honesto, ninguém tinha do que o acusar. 1 Samuel capítulo 12, versículo 1 até o 5. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele fez a diferença em sua geração. Jó capítulo 1, versículo 1. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, a palavra. Vamos continuar para nós entender. Daniel fez a diferença em sua geração corrupta na Babilônia, porque ele tinha no seu coração o propósito bem diferente, definido de servir somente ao Senhor, ao seu Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que entre três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram na sociedade em que viveram. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Forte, hein, meus irmãos? Entendeu? Eu vou ler mais uma vez para meus irmãos entenderem esse versículo aqui. Aleluia, glória a Deus. Daniel fez a diferença em sua geração corrupta na Babilônia, porque ele tinha no seu coração um propósito bem diferente, bem definido, de servir somente ao seu Deus. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que esses três homens, Noé, Daniel e João, fizeram na sociedade em que viveram. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Forte, hein? O Senhor, ele definiu aqui, ó, a diferença que estes três homens, Noé, Daniel e João, fizeram na sociedade deles. Forte, hein? Na época. Vamos para a conclusão da palavra. Um certo pastor nos contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que apesar de pisarem na lama, não mancham suas penas. Estas permanecem brancas, calçados com os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Poderemos caminhar neste mundo sem nos contaminar com ele. Efésios capítulo 6, versículo 5. Por isso, o Senhor sempre exige que o seu povo seja diferente no mundo. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o 18. Aleluia. O Senhor, ele quer que nós seja diferente até aqui. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor.
Nós temos que fazer a diferença. Não é de qualquer jeito que tem que fazer a obra do Senhor. É com diligência, com temor, com amor, com reverência a Ele. Glória a Deus, aleluia. Tudo nos mínimos detalhes para o Senhor. Não é de qualquer jeito. Glória a Deus, aleluia. Eu sou muito exigente na obra do Senhor. Os meus irmãos já percebeu? Quem já trabalhou comigo no ponto de pregação sabe que eu sou muito exigente com a obra do Senhor. E quando eu fui levantada como pastora, o Senhor falou para mim que o meu zelo na casa dele apavorava ele. Meus irmãos, eu não estou me engrandecendo, não. Eu estou falando o que Deus falou para mim. E todos que eu estava naquela igreja falavam que eu servia a Deus com diligência, com temor e com amor. Que nem tanto eu fazia 1001 utilidade na casa do Senhor. Eles não olhavam se eu trabalhava fora ou não. Eles me colocavam na obra, porque precisavam de pessoas com diligência para fazer a obra do Senhor. E quando o Senhor me levantou, Ele me deu uma garantia de estar comigo, segurar na minha mão e determinou o que eu tinha que fazer. Eu falava, Senhor, não vou conseguir, Deus. Deus fala, eu seguro na tua mão e te guiarei. E aqui estou. Nada sei, aprendo todos os dias um pouquinho, porque Ele é o meu direcionador. Glória a Deus, aleluia. Ele é o meu pastor. O pastor cuida das suas ovelhas. O pastor ensina, exorta. E eu estou aqui para aprender com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos entenderam a palavra? Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Louve a Deus por esta palavra. Porque vai chegar um tempo que nós vamos precisar ouvir a palavra de Deus e não vai ter. Está na Bíblia, meus irmãos. Olha, vai chegar um tempo que nós vamos procurar a palavra de Deus para ouvir. Nós vamos sentir vontade, sede. Nós vamos procurar a palavra e não vai ter. Então o Senhor está trazendo aos nossos corações com muito amor e com muito carinho esta palavra para nós aprender. Porque quando faltar a palavra, quando um dia nós procurar essa palavra e não tiver, nós estamos com ela na mente, no coração. Guardamos a palavra como espada de dois gumes nos nossos corações. Mas compartilhe o que é bom, tem que compartilhar. Mas guarde ela, não esqueça dela nunca. Amém? Porque você vai ser, um dia você vai ser um livro, você vai ser uma Bíblia. Para levar a palavra sem precisar ler a palavra, já está na sua boca, no seu coração, na sua mente. Aleluia! Glória a Deus, santo é o Senhor. E em cima desta palavra eu convido meus irmãos que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar? Se você quiser, você vai ali no cantinho, você entendeu a palavra, Deus falou com você, e você vai e fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Salva-me, minha casa e minha família. Escreve meu nome no livro da vida e Deus vai fazer isso. Ele só quer que você confesse e permaneça aqui nas instruções dele, em nome do Senhor Jesus, amém? E você que saiu da presença do Senhor, volte, é para você também. Glória a Deus, aleluia. Deus está chamando, Deus está batendo nas portas. Vem, 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 quanto é tempo, vem, vem. A tribulação está chegando aí, está por aí, ó. Vem para mim, porque eu vou livrar, eu vou guardar, eu vou defender. Em nome de Jesus, glória a Deus, santo é o Senhor. O Senhor nunca traz algo na face da terra se Ele não avisa antes. Então, o que Deus está pedindo? Para que nós venhamos orar pela nossa família, colocar nossa família para orar, levar a nossa família para comunhão na casa do Senhor sempre, e consagrar a sua família ao Senhor, a sua casa, e orar pelo Brasil, porque é necessário, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos, quando colocar o joelho no chão, apresente suas famílias, criancinhas, que as criancinhas são inocentes, indefesas, mas nós temos que interceder por elas. As escolhas dos seus filhos, e aí nós prosseguimos. Eu estou orando pela sua vida e pelos seus propósitos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Levanta tu que dorme e vamos prosseguir. Vamos descruzar os braços. Vamos se levantar por nós mesmos e pela nossa família, em oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.